a gente fala do jogador, mas o jogador também tem uma rotina, cara. É semelhante do repórter. Porra, de alto nível, jogador de alto nível de time grande, deve ser loucura, cara. Entendeu? Os caras têm uma... Não, e outra, cara, assim, quem veio aqui contou uma história maravilhosa pra gente foi o Breiler, quando ele fez aquela reportagem que ele se passou por um jogador. Lembro, Breilerson. E ele contou o que aconteceu com ele a partir do anúncio do vocalista no banda de pagode. É, exatamente. Então, estamos aqui com o Breilerson, novo jogador do Corinthians, não sei o que e tal. Como os olhares se mudaram com relação a ele naquele dia. Aí eu fico imaginando aquele time, que era um time de superstars, assim, tipo, um time que ia no Jô, um time que, pô, tinha matéria do Fantástico. Comercial, lembra? Comercial da Seara, etc e tal. E vou até acrescentar, um time de meninos, né, cara? De meninos, porque cara. eu tenho uma tese que cada vez mais... É assim, a gente cobra muita maturidade das pessoas e aí elas têm que existir, essa maturidade tem que existir. Principalmente do jogador de futebol, que a gente cobra. Porém, há uma mudança muito drástica, cara. Nós somos jornalistas. A gente faz faculdade, depois de 4 anos a gente vai pro mercado. Não, aí faz faculdade, alopra pra caramba na faculdade, vai pros Juca da vida, putaria que não acaba mais. Isso aí... Não, e a gente entra no mercado de trabalho com 21, 22 anos. Isso. E assim, comendo ainda, né, o pão que já amassou. Você ganha bem menos. Bem menos. Aí o que eu falo muito pros caras é o seguinte, mas às vezes tem jornalista que fala, esse jogador é lamentável, um atleta profissional ter essa atitude aí de deslumbre. Então, assim, eu sempre digo, gente, é ser humano. E o ser humano está sujeito à falha. Pode ter certeza que o atleta de 10 que pode ter esse deslumbre, uns 8, 7 vão ter uma consciência. Pô, acho que eu dei uma vacilada. Mas a maior mudança que eu sempre digo é assim, eu vou pegar você que mora na comunidade ou a sua família é muito humilde e a partir daqui a 6 meses eu vou depositar na sua conta R$700 mil todo mês. Cara, a pessoa ela não tem... Não tem estrutura nenhuma para isso que eu tô falando, por isso que eu tô falando. As pessoas vão se adaptando. Elas vão se adaptar. Então, é que a gente cobra todo mundo, você tem que não sei o quê. Pô, um dia me perguntaram, se você fosse numa entrevista, se fosse o Neymar, olha, se eu tivesse vivo já seria uma vitória. Mas é uma verdade. Concordo pra caralho. Pô, imagina o Neymar, você é o Neymar. Nossa, puta. Ele vai te botar lá, Neymar, você vai ser Neymar 3 dias só. Nossa, cara, puta. Entendeu? Que sonho, velho. É muita loucura, cara, assim, é muita loucura. Não, e aí, outro mundo. Entra no que a gente tava falando aqui fora do ar, né? Que a galera, você tava falando, pô, beleza, se o Neymar perdeu o tesão de jogar, que eu falei, pô, eu acho que ele perdeu o tesão de jogar. Aí você falou, não, beleza, o Adriano, o pessoal cobra. Acho que a gente, jornalista, a classe, não nós aqui, mas a classe dos comentaristas, os caras que opinam, querem que o cara seja perfeito aos olhos dele, assim, não entendem que é um ser humano, né? Parece que é meio isso. E uma outra coisa, eu falei hoje, inclusive, no F90, que eu apresento. Lá na ESPN eu apresento o F90 e o Mundo Menezes, mas o F90 é uma outra vertente, né? Você pode dar mais opinião, o Mundo Menezes é de entrevista. Eu falei lá, gente, o jornalista é uma figura engraçada. A gente opina sobre o futuro do cara, onde o cara deveria, até onde o cara deve ir, o time que ele tem que escolher, e aí o pior, que eu acho que é a pior coisa que o jornalismo faz, encerrar a carreira dos outros. Esse rapaz aí... Veja a velocidade que ele tem. Tem que parar hoje. Pô, mas o cara quer trabalhar. Então é óbvio que ele joga numa prateleira. Se ele tá sem velocidade, ele vai, mas deixa o cara trabalhar. A gente encerra a carreira dos caras. A gente opina, o Adriano tinha que ter ido 4 Copas do Mundo ainda. O Pato, cara, tudo bem se o cara tomar... Fala de um jornalista assim, fala assim, esse cara só tá comentando merda, esse cara tem que parar hoje. Esse cara vai ficar... Exato, cara. Já imaginou se alguém vira e fala assim, ó, pô, o Edu, olha, o Edu já deu. Já deu. Imagina um jogador, olha, o Edu realmente, ele tem um momento dele e já foi. É melhor ele parar. Ou então o cara virar e falar assim, pô, o pessoal do Tomando Uma lá do Futeboteco, 191 programas, já deu. Acho que já você vê que eles já esgotou, perderam a velocidade, você vê que um já não tem mais o entrosamento com o outro. Cara, você fica olhando porque... É muito louco, a gente faz isso, né? É isso. E você falou do Neymar, ainda acho que o Neymar vai... Eu acredito no Neymar, acho que o Neymar não é a solução, mas ele faz parte de um momento diferente da seleção. Se ele, não só se ele quiser, se ele tiver apto a fazer isso, porque a gente vê as contusões dele, mas lá eles brincam comigo, né, no programa, que eu sou Neymarzete, mas eu acredito muito nele. Eu gosto desses caras que jogaram assim, sabe, Neymar,
Ronaldinho, Romário, esses caras que são... E o Neymar foi um... Pô, há quanto tempo ele tá na seleção como titular, né? Então... Nossa, são grandes personagens, né, cara? E a última Copa do Mundo 2022, se a gente fizer uma lista aí dos 4, 5 caras que se livraram da crítica pesada, eu tenho certeza que vão falar do Neymar só do pênalti, né? Que de resto o comportamento dele, o que ele fez contra a Croácia? Ele pegou e foi, né? Ele fez um gol de craque, né? Pediu calma pro Fred foi. Exatamente. E outra, cara, eu acho que também a gente, enquanto jornalista, a gente quer definir o que é bom para a gente. E aí a gente pensa assim, o Neymar não joga pelo Brasil. O Neymar joga por ele. Se o Neymar disser hoje, eu parei e não quero mais jogar, é por ele. É ele. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Se ele não quiser jogar e ele quiser só encher a cara e não sei o quê, isso é ônus de quem assinou o contrato com ele, e aí é o clube que vai pagar, não é a gente, jornalista. Claro, a gente tem que comentar, tem que fazer a crítica, é normal, mas isso diz respeito a ele que tá pagando o salário dele. Exato. Então, assim, no fim do dia, a gente quer colocar a expectativa como se o cara fosse, se todo mundo tivesse que ser o Ayrton Senna ou o Pelé. O Cristiano Ronaldo. Por exemplo, o que fazem, por exemplo, com o Rubinho. Eu concordo. É uma das maiores sacanagens que pode se fazer com alguém. O Rubinho é um dos pilotos. Cara, a Fórmula 1 no automobilismo é tipo a NBA, assim. Não é, às vezes, tão difícil você chegar, mas você se manter. Quem são os jogadores na NBA que tiveram uma carreira de... Cara, desde draftado até aposentar, continuar na NBA? São pouquíssimos. Pouquíssimos. Tem vários, inclusive, primeiros do draft que não conseguiram ficar 5 anos na NBA. E aí, assim, o Rubinho faz uma carreira brilhante e a gente trata o Rubinho como um fracassado, um lento, ele é uma piada, não sei o quê. O Caceta passou anos. Cara, um dos canais que eu mais assisto é o canal lá, o Acelerados, que eu vejo que... Cara, o cara é monstruoso no que ele faz. Ele é gigantesco, cara, pro Brasil. E ele não é valorizado, cara. Tem umas coisas, primeiro que eu não gosto, até porque talvez eu tenha passado por isso e acho que não é legal, que é o rótulo que as pessoas colocam como se fosse assim, ó. O Rodolfo e o Felipe, eles só podem apresentar o Futeboteco, porque eu tomando porque eles só fazem isso, a entrevista. Então, às vezes, surge uma oportunidade, o cara vira e fala assim, não, eles só fazem isso. O Rodolfo, ele é dessa maneira. O Felipe é dessa, o Eduardo é dessa. E aí rotulam as pessoas como vencedores ou derrotados. Vencedores ou derrotados. Total. Não, dentro da minha concepção, meu olhar de mundo, esse cara é horroroso. Ué, mas a sua ideia, seu olhar, acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso se aplica ao jornalismo, ao esporte e a avaliações também. E outra coisa que é muito pesada é que a gente esquece que nós, jornalistas, estamos criticando e opinando e avaliando seres humanos que por trás tem família, tem pai, tem mãe. Olha, eu tenho 25 anos de carreira, eu nunca recebi uma ligação de um jogador dizendo, você falou que eu tô mal, eu tô bem, não sei o quê, nunca. Porque o jogador sabe mais do que o cara que ele tá mal. Agora, eu nunca recebi, graças a Deus porque não fiz isso, mas já vi colegas recebendo ligações do tipo, eu acho que você passou um pouquinho. Por quê? Porque já ofende o cara, fala que o cara é um lixo, fala que o cara como é que um cara desse é profissional? É porque o cara é profissional, lógico que ele é profissional, porque teve uma trajetória dele, mas quem tá errado? Sempre a avaliação que eu falo, esse cara, ele é bom jogador? Não, você tem que avaliar o seguinte, para esse time, ele é bom? Não, eu não acho ele bom, mas quem é o culpado? Ele foi lá e falou, vou entrar aí, eu vou jogar 3 anos de contrato. Ou o diretor que falou, acertou com ele. Sem dúvida. Então é questão de avaliação. Eu tenho uma história, cara, eu sempre conto essa história, de um jogador, que até nem vou citar o nome dele, por uma questão de respeito e tal. O Palmeiras cai em 2012. 2 né? 12. Eu cobria o Palmeiras na ESPN cobrir o Palmeiras naquela época já na ESPN. E todo final de ano nós tínhamos que fazer um especial do balanço da temporada. E aí esse jogador, sempre tive uma boa relação com ele, falou, Edu, aconteça o que acontecer, Palmeiras rebaixado ou não, eu vou te dar essa entrevista, porque é difícil, né, cara? Os caras acabam o jogo e estão de férias, você tem que gravar depois, é o balanço da temporada. E na época era por telefone e tal, você ligava, prendia o cara na linha, assim, você ia lá pra gravar. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí o Palmeiras foi rebaixado em Volta Redonda, lembro disso até hoje contra o Flamengo. Gol do Love. Volta de ônibus,
Eu volto no outro dia e chego em São Paulo, preciso entregar meu material. Ligo para esse jogador, né? E aí o jogador fala assim, Edu, pera que eu já falo com você. Aí ele parou, tipo... Aí eu vi que ele tinha atendido o telefone meio... Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Daí nem liguei pra ele me ligou. Ó, Edu, vamos lá. Eu falei, mas peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá tudo bem? Ele falou, cara, agora tá bem. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, é que minha filha veio da escola hoje, agora, e eu tava conversando com ela. Aí eu tava um pouco chateado. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, cara, minha filha pequenininha perguntou, papai, você é um lixo? Aí ele ficou olhando, por quê? Ele falou, na escolinha meus amigos falaram que você é um lixo. Nossa. Por quê? Porque certamente vê na televisão, vê a avaliação das pessoas, a torcida mesmo, que é o que eu falo às vezes, que nós temos que tomar cuidado com rede social, com tudo. Hoje, na época, não tinha tão forte, né, as redes sociais como tem hoje. E aí, eu fiquei parado assim, eu falei, cara, vamos gravar depois. Eu gravei, tipo, no dia seguinte com ele. Falei, não, cara, a gente grava amanhã, não tem problema. Resumindo, onde eu quero chegar com essa história? A gente tem que tomar muito cuidado, cara. Porra. Porque já imaginou seus filhos chegando, sua mãe, seu pai? O que aconteceu, cara? Eu tô vendo aqui. Isso acontece muito quando a gente não tem um certo controle em relação a isso, né? De pesar a mão, de tudo. Então, eu sempre avalio dessa maneira quando você vai falar. Por isso que eu falei, eu nunca recebi uma ligação de um cara falando, você falou que eu fui mal. O cara sabe quando ele foi mal, quando ele falhou, quando não sei o que, mas quando passa desse limite. Nunca recebi essa ligação porque eu não faço isso. Mas eu acho que o cara não, você não pode fazer isso, né, Você pode falar, o cara não tá bem, acho que não deveria ser titular, acho que o outro tá melhor, o momento dele não é bom, mas só tomar esse cuidado.